Disse que na volta de Jesus desaparecerão aqueles que estão ao volante, estejam ele em carros ou navegando em uma aeronave, desaparecerão e não saberão para onde foram. Assim ficará a humanidade nessa expectativa. Mas será que a palavra de Deus ensina isto? Vejamos então. Graça e paz, amados. Mais um vídeo dando continuidade ao nosso estudo feito no vídeo anterior com relação à volta do Senhor Jesus. Por que eu insisto nesse estudo? Eu não sei. É uma coisa que eu também não sei. Mas eu creio que seja para despertar aqueles que, com uma fé sincera e uma busca sincera e fervorosa por conhecer a palavra de Deus e assunto que ela ensina com relação a este tema. A palavra de Deus, ela tem mais de 2.300 promessas com relação à volta de Jesus. Então é óbvio que aquele que iniciou a sua revolta nos céus também tenha interesse maior em ensinar erroneamente com relação à natureza da volta de Jesus. Já está provado pelas Escrituras Sagradas, isso nós falamos no vídeo anterior, que a volta do Senhor Jesus não se dará sem que antes venha a apostasia e se revele o homem do pecado, o filho da perdição, conhecido como o Anticristo. E isso Jesus falou abertamente para os seus discípulos quando perguntado com relação a isto. E um dos assuntos, ou uma das advertências que Jesus fez foi: se disserem que ele estará aqui ou ali, não lhe deis crédito. Se disser que está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque aí seria uma forma de apresentar a volta de Jesus não como a forma que ele tem apresentado. E ali ele diz que a volta do Filho do Homem comparou ao relâmpago que aparece no Ocidente e se mostra, que aparece no Oriente e se mostra no Ocidente. Isto é, será uma volta universal, visível, perceptível a toda a humanidade. Então, por aí já se nota que a pregação que se faz hoje de que a volta do Senhor será de forma invisível não tem base bíblica, até porque diz que quando o Senhor vier desta forma, depois da sua volta é que se revelará o Anticristo. Paulo já deixou isso bem claro em 2 Tessalonicenses, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, que isto não é verdade. Porque diz ele lá que a volta do Senhor não se dará sem que antes, isto é, primeiro, aconteça a apostasia e se revele o homem do pecado. Aí então o Senhor virá para se tornar glorioso na vida dos santos daquele que lhe espera. Dentro disso, entra também o assunto da grande tribulação. Por quê? Porque com o surgimento do Anticristo, começar-se-á então a tribulação, a grande tribulação profetizada por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Grande tribulação esta que também já foi revelado ao profeta Daniel, e ele trata disso ali do capítulo 9 em diante, né? Ou melhor, do capítulo 2, porque ali também naquele contexto está a grande tribulação. Pois a ponta pequena, diz ali o profeta Daniel, proferirá palavras contra o Altíssimo e perseguirá os santos do Altíssimo.
Então isso prova de que a igreja, durante a grande tribulação, estará aqui na terra. Porém, esta igreja, ela será guardada, ela será protegida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque está lá profetizado em Apocalipse 3 e o versículo 10. Vamos ler lá juntamente comigo. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 3 e o versículo 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqueles que pregam de que a igreja não passará pela grande tribulação usam este texto para afirmar que Jesus aqui está dizendo que tirará a sua igreja da grande tribulação. Por isso dizem ele que ela não passará pela grande tribulação. Mas na verdade, esse verbo guardarei, no original grego, ele não está dizendo tirar para fora de, mas ele está dizendo guardando na. Isto é, a igreja estará aqui na terra durante a grande tribulação, sim, mas ela será preservada, ela será guardada. Como saber disto? Primeiro, esse texto aqui já está falando isto, porque o guardarei da hora da tentação não está dizendo tirando de, mas guardando na, durante a. Prova disto, e a palavra de Deus já ela nos fala por si só, ela é, como se diz, perfeita na sua união, na sua forma de ensinar. Ela não ensina uma coisa aqui de uma maneira e em outro livro ela vai ensinar de outra forma, não. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí no mesmo livro de Apocalipse, vamos lá para o capítulo 12. Capítulo 12 do Apocalipse. E vejamos o que nos diz aí no versículo 13 e o versículo 14 de Apocalipse, diz o seguinte: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esta mulher aqui não está simbolizando a nação de Israel de maneira nenhuma. Esta mulher aqui simboliza a igreja do Senhor Jesus, a igreja pura e verdadeira, porque a organização de Deus, mesmo escolhendo a nação de Israel como seu povo, Paulo, ele já nos ensina sobre a espiritualidade dessa escolha. Ele diz, não são judeus aquele que o é exteriormente, nem é israelita aquele que é exteriormente. Nós, Igreja do Senhor, somos um novo Israel de Deus. Paulo já nos ensina isto em suas cartas. E é o próprio apóstolo Paulo que traz mais ênfase dentro do Novo Testamento com relação à grande tribulação e à volta do Senhor Jesus. Ele escreve ali para uma igreja de gentios, uma igreja comprada e lavada pelo sangue de Jesus, que é a igreja dos Tessalonicenses. E ali ele deixa bem claro no capítulo 1 e o capítulo 2. Paulo e nem o Evangelho de Cristo faz distinção entre Israel e igreja. Por quê? Porque dentro do Evangelho ele já diz, não há macho nem fêmea, nem judeu nem gentil,
nem bárbaro e nem cita. Todos, de qualquer nacionalidade, uma vez convertido ao Senhor, formam um só corpo, que é a sua igreja. Dentro do Novo Testamento é assim. Quando foi proferida a promessa a Daniel, a palavra de Deus diz: todo aquele que for achado escrito no livro da vida terá pelo anjo, Gabriel não, pelo anjo, aqui está, vamos ver aqui um pouquinho, no livro de Apocalipse já nos fala sobre isso, pelo anjo Miguel, pelo arcanjo Miguel. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, ali já fala que todo aquele que já está escrito no livro da vida terá sua proteção durante a grande tribulação, mas ela estará aqui na terra. Será, porém, todavia, protegida e guardada. Vamos ler mais isto? Vamos provar mais isto? Abra a sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler. A palavra de Deus, ela fala por si mesma. Veja bem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Então a volta de Jesus será de forma gloriosa, pessoal, e todos o verão. Aqui está escrito: se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que acontecerá com os eleitos, com os fiéis, com os escolhidos? Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui não se trata de judeus, se trata do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, convertida a Ele, de todas as nações que há debaixo do céu e da terra. Então está bem claro de que quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, ela estará aqui durante a grande tribulação. Até porque o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, abre aí, meu amado, por favor, 1 Coríntios, no capítulo 15, e vejamos o que nos diz a palavra de Deus aqui em 51 em diante. Veja o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se você pegar qualquer livro que trata aí do arrebatamento, conforme é ensinado por aí, do desaparecimento em massa, dos noticiários e do caos que se dará na terra, dessa forma invisível conforme eles pregam, você vai ver ali que todos os seus ensinamentos estão dizendo que o Senhor buscará a sua igreja no tocar da primeira trombeta. Paulo aqui ele é bem claro em dizer que a volta do Senhor se dará na última trombeta. Então, o anjo trocará a primeira trombeta, que acontecerá todos aqueles sinais na humanidade. Tocará a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta, a quinta, a sétima e a sétima, que é a última. Nesse momento, o Senhor virá buscar a sua igreja. Então há uma grande confusão nesses livros
que se dizem, que se pregam por aí, que a volta do Senhor será invisível, o arrebatamento será secreto, depois surgirá o anticristo. A Bíblia diz totalmente o contrário. Veja aqui que a palavra de Deus é bem clara em dizer, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o quê? A última trombeta. E o que Paulo está dizendo aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, não é com relação ao arrebatamento, porque muitos pegam esta palavra e veja aqui que o apóstolo Paulo ele tenta descrever a rapidez do acontecimento, como que alguém vai ver, como que alguém vai perceber. Mas aqui o apóstolo Paulo está se tratando da transformação do corpo daqueles que aguardam a volta de Jesus. Essa transformação do ressuscitar dos mortos e da transformação dos corpos daqueles que estiverem vivos se dará no momento que foge da imaginação e do cálculo humano. Paulo aqui em linguagem humana, ele tenta descrever esse grande acontecimento. E aqui, esse mistério que ele está falando, eis que vos digo o mistério, no versículo 51. É que é realmente um mistério. Como que você entenderá isto? Desse corpo mortal, corruptível, no momento, ele se transformará em um corpo glorioso, conforme diz João no capítulo 3 da sua primeira epístola, o nosso corpo será transformado como o corpo do Senhor Jesus. Então veja que a Bíblia é clara. Jesus virá de forma corporal e pessoal, todo olho o verá. E isso se dará no tocar da última trombeta. E a igreja passará assim aqui na terra, pela grande tribulação, será todavia guardada e preservada. Veja bem que a palavra de Deus, ela nos diz através do apóstolo Paulo, que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É o Velho Testamento e o Novo Testamento se encaixando numa sintonia só. Não há contradição naquilo que é ensinado no Antigo Testamento para o Novo Testamento, com exceção daquilo que está na lei, que a palavra de Deus é bem clara em dizer que aquilo deveria durar até que a fé viesse. Mas com relação à doutrina e o ensinamento, elas são uma coisa só. Há uma unidade, há uma sintonia, há uma perfeição. E venha comigo, vamos ler o que diz a palavra de Deus lá no livro de Êxodo. Quando o Senhor derramou aquelas 10 pragas sobre o Egito, a palavra de Deus ele é bem clara que o Senhor fez separação entre o povo do Egito e o povo do Senhor. Foi preservada aquela terra onde habitava o povo de Israel. Mas na terra do Egito e no povo do Egito, as pragas caíram, os juízos de Deus foi derramado com toda a sua força. Mas o povo de Deus foi preservado, foi guardado. Mas eles estavam ali, experimentando, sendo protegido pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Assim se dará com a igreja, que neste tempo é fiel ao Senhor e será também fiel quando sair o sinal da besta, a imagem da besta, eles não adorarão, eles não receberão. É aí aonde entra o Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência. E você vai ler lá em Apocalipse, no capítulo 14 e o versículo 12. Vem comigo, vamos ler lá Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 12. Veja o que nos diz a palavra de Deus ali. Versículo 12 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
eles não receberam o sinal da besta, eles não adoraram a imagem da besta sob ameaça. Diante dessa fidelidade, quando o Senhor começar a tocar as trombetas e os juízos de Deus ser derramados sobre a terra, a igreja será preservada, será guardada, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Ela fugirá para um lugar já preparado por Deus, e ali ela será sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas ela estará aqui na terra, aguardando a volta do Senhor, com poder e grande glória. Vamos lá para o Êxodo capítulo 8 e o versículo 22 e o versículo 23, veja o que nos diz a palavra do Senhor. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxame de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová no meio desta terra. Veja bem o versículo 23, e porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. Vamos mais lá para Êxodo no capítulo 9 e o versículo 6. Veja o que nos diz ali. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Veja que coisa gloriosa. O versículo 26. Veja o que nos diz. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. O Senhor foi fiel em proteger o seu povo, e assim será na grande tribulação, no derramar da ira de Deus, das trombetas, quando o povo estará, a humanidade envolvida em incredulidade, adorando o anticristo, recebendo a sua marca, adorando a sua imagem. A igreja do Senhor será fiel, se manterá fiel, inabalável, firme, e por isso ela será guardada, como diz Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 10, capítulo 12 e o versículo 14. Então, meu amado, fica claro de que o Senhor não virá de forma secreta. Não haverá um arrebatamento conforme é pregado por aí, onde a humanidade ficará em caos sem saber para onde foi aquele povo. Só os jornais darão notícia, e aqueles que ficarem é que falarão, foi a volta do Senhor, e terá eles uma segunda chance. A palavra de Deus não diz isso. Olha a parábola das 10 virgens. Se preparem hoje. Se preparem agora, para que quando vier a grande prova, como disse Jesus, que virá para testar, para pôr à prova a humanidade toda, você estará firme. Porque se você amolecer o coração hoje para com o pecado, para com a iniquidade, talvez você não estará preparado para resistir naquele dia. Então fica claro de que a volta do Senhor será visível e pessoal e gloriosa. A volta do Senhor se dará na última trombeta, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51 em diante, a 54. E ali o mistério, e no momento, no abrir e fechar de olhos que o Senhor está revelando através do apóstolo Paulo, é a transformação do nosso corpo, daqueles que ficarem vivos, e o ressurgir daqueles que estiverem mortos. Conforme diz João na sua epístola, o nosso corpo se transformará e será glorioso como o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vinda. Então fica claro de que a volta do Senhor será visível e pessoal. Apocalipse 1:7, Mateus 24, 29 e 31, como também outros textos da palavra de Deus, está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
Tá? Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, e muitos outros textos, que o vídeo ficará muito longo se formos citar todos eles aqui. Então a volta de Jesus será visível. A igreja estará aqui durante a grande tribulação, mas será guardada dela. O Senhor virá nos tocar, nos soar a última trombeta. E que você venha ser fiel ao Senhor Jesus. Que o Senhor venha examinar a palavra de Deus para não cair no laço que muitos cairão por achar que o anticristo só vai surgir depois da volta de Jesus, quando na realidade eles já estarão sentando à mesa com ele para fazer acordo de paz. Porque ele virá com engodo, com engano, para depois mostrar sua verdadeira cara, conforme diz o apóstolo Paulo, o mistério da iniquidade já opera. Então fica firme naquilo que a palavra do Senhor já nos avisa, já nos adverte. E no próximo vídeo nós estudaremos sobre a imortalidade da alma. Quando receberemos a imortalidade? Já temos? Aguarde e que o Senhor te abençoe ricamente o teu coração.